O Vaticano publicou o conteúdo da carta que Irmã Lúcia escreveu em 1944 e detalhava a última profecia. A primeira parte falava sobre um desastre evitado. Vimos um anjo com uma espada cintilante de fogo na mão esquerda. Ela lançava chamas que pareciam cuspir fogo no mundo, mas se apagavam em contato com a luz que Nossa Senhora irradiava em direção a ele com a mão direita. Transmitia a ideia de que um fogo terrível engoliria a terra. E quando o anjo estava pronto para tocar a terra com a espada de fogo, Nossa Senhora esticou a mão e impediu a espada de encostar no mundo. Creio que ela nos salvou de uma possível guerra atômica. Seria uma profecia para o futuro ou para o passado? Quando escreveu a carta, Irmã Lúcia alertou que ela não deveria ser aberta antes de 1960. Haveria uma ligação entre a data e a profecia da Virgem Maria sobre o extermínio mundial? O Papa João Paulo II se identificou com aquele segredo em especial. Uma das figuras mais importantes do Vaticano desde os anos 60, João Paulo talvez soubesse do terceiro segredo há décadas. Mas somente no momento da revelação a ligação finalmente ficou clara. A lembrança de Lúcia do terceiro segredo continua. Um bispo vestido de branco. Tivemos a impressão de que era o Santo Padre. O Santo Padre passou por entre uma grande cidade, metade dela em ruínas. Ao chegar ao topo da montanha, ele e todas as outras figuras religiosas foram mortos por uma rajada de tiros e flechas. Para muitos, esse trecho do terceiro segredo descreve o dia 13 de maio de 1981, exatos 64 anos depois da primeira aparição da Virgem Maria em Fátima. 20.000 devotos se reuniam na Praça de São Pedro para o discurso papal. De repente, ouviram-se tiros. Um homem atentou contra a vida do Papa João Paulo II. Enquanto se recuperava durante 3 semanas, ele pediu que todos os documentos de Fátima fossem entregues a ele. A tentativa de assassinato fez com que o Santo Padre reexaminasse o terceiro segredo. E ele se deu conta que talvez aquilo fosse sobre ele, e que se concretizou com o atentado que ele sofreu. Ele disse: de acordo com a aparição, eu teria morrido, mas cheguei ao limiar da morte e a Santa Mãe de Deus me amparou. Também disse que Nossa Senhora guiou o caminho do tiro. A bala não atingiu os órgãos principais do Santo Padre por frações de centímetros. Um segundo atentado contra a vida do Papa aconteceu 1 ano depois, durante uma visita justamente a Fátima, Portugal. Um padre católico tentou esfaquear o pontífice com uma baioneta, mas foi impedido pelos seguranças. Logo depois do segundo atentado, João Paulo decidiu que era hora de consagrar a Rússia da forma como indicada. Ele escreveu uma carta a todos os bispos, inclusive os ortodoxos, convidando-os a se unirem a ele na consagração do mundo e da Rússia pelo Sagrado Coração de Maria. Em 25 de março de 1984, mais de 50 anos depois do primeiro apelo de Lúcia à Igreja Católica, o Vaticano realizou a consagração da Rússia. E a irmã Lúcia disse: sim, Santo Padre, o céu aceitou a consagração. E então muitas coisas maravilhosas aconteceram no país depois disso. Gorbachev assumiu o poder, teve o coração transformado e decidiu que gostaria de visitar o Papa. Mikhail Gorbachev, com o apoio da KGB, o ditador mais poderoso do mundo, ficou com o coração tocado. Seu intelecto ficou aguçado. Ele viu a verdade. Muitos discordam que o fim da antiga União Soviética tenha sido uma intervenção divina. Ao invés disso, dizem que foi uma estratégia russa de autopreservação e sobrevivência em um mundo em rápida transformação. A União Soviética foi um país estagnado, com uma economia estagnada, durante 20 anos, até que Gorbachev assumiu o poder. Sua economia estava em queda. O povo esperava horas na fila por um pão e papel higiênico. Ele queria devolver o sentido de abertura e reestruturação, pois entendeu que tinha de ser feito.
Gorbachev não mudou de ideia quanto ao comunismo, mas simplesmente fez a reforma que estava ao alcance. Mesmo assim, houve quem suspeitasse que um poder maior agiu para restabelecer as práticas religiosas em uma região que viveu oprimida ao longo de 70 anos. Imaginem o país mais ateísta do mundo, que impunha o ateísmo em todo canto. Gorbachev visita o Papa. A bandeira do comunismo russo é derrubada definitivamente. O muro vai ao chão. A liberdade religiosa volta a ser praticada na Rússia e a ressurreição espiritual na Rússia foi absolutamente fenomenal. Será possível que tais momentos decisivos da crise nuclear cubana, a Guerra Fria, as tentativas de assassinato ao Papa, além da queda do comunismo, são todos mera coincidência? Ou seria a realização da profecia de Fátima? Em 1989, o Muro de Berlim foi ao chão sem guerra nenhuma. Foi derrubado por aqueles que o ergueram, e isso é conversão, é coração transformado. Foi o fim da Guerra Fria e o fim da ameaça iminente do extermínio nuclear que ameaçava o mundo desde o início dos anos 50.